Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois no dia em que não esperais, o vosso Senhor há de chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai preparados, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para dar-lhes alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade, eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, de modo especial as mães que acompanham esta missa transmitida pelas nossas redes sociais. Hoje nós rezamos com Santa Mônica por todas as mães, especialmente por aquelas que rezam pela conversão dos seus filhos, mas sempre também por aquelas que com suas orações sustentam a vocação dos seus filhos. Não rezamos apenas pelas mães, rezamos também pelos pais, rezamos por aqueles que se dedicam inteiramente cada dia na sua prece, dedicam um tempo para rezar pelos seus filhos e para que se encontrem com Deus, para que tenham uma vida íntegra. Uma vida íntegra diante de Deus significa uma vida santa, uma vida que verdadeiramente faça resplandecer neles as virtudes de Cristo. Quando a gente ouve Jesus falando no Evangelho, especialmente no final desse trecho, estas palavras: Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes, falando do mau administrador. A gente às vezes pensa que, nossa, Jesus parece que está falando de uma maneira muito dura, é muito forte. Mas na verdade, a vida daquele que está com um pé nas coisas de Deus e um pé nas coisas do mundo já é uma vida rachada, cindida. Não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa dividida. O pecado faz isso na nossa vida. O pecado cinde a nossa humanidade. Nosso povo costuma dizer, que não dá para ficar com o pé em duas canoas. Se você bota o pé numa canoa e o outro pé na outra canoa, quando as duas canoas avançam pelas águas, aquele que está de pé despenca, racha ao meio. Portanto, o que Jesus está falando a respeito do fim é simplesmente a constatação de uma realidade presente na vida daquele que deveria estar cuidando bem
da casa que lhe foi confiada, da administração que lhe foi confiada, mas perdeu o tempo, agindo de uma maneira grosseira, batendo nos companheiros, desrespeitando o próximo, comendo e bebendo de maneira dissoluta aos modos do mundo, esqueceu que era um dispensador das coisas de Deus. E evidentemente aqui, quando a gente pensa nesta administração que Deus coloca nas nossas mãos, a gente não está falando só das grandes coisas, não é? Nós somos administradores da vida que Deus nos deu. Em primeiro lugar, a primeira administração que nós recebemos é a nossa própria vida, e é importante levar a nossa vida de maneira consagrada, dedicada. Nós somos batizados, viver essa vocação com intensidade salvífica. É verdade que além da vida que recebemos, ao longo da nossa história nesse mundo, Deus vai nos confiando outras responsabilidades. No horizonte da família, os cônjuges, os filhos, a parentela, os amigos. Quando escolhemos o nosso estado de vida, matrimônio, vida consagrada e religiosa, vida missionária, o sacerdócio, Deus vai nos confiando cada vez mais, mas nós não podemos esquecer. Nós somos os servos que precisam de Deus para alimentar com o que é divino. Quem semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia no Espírito, colhe no Espírito. Se administramos as coisas de Deus como se fossem coisas do mundo, confundimos as coisas. Deus nos chamou à vida e nos confiou não só a administração da nossa vida, mas também a vida do próximo, para que nós pudéssemos fazer isso segundo a sua palavra. Feliz é aquele que ao longo da sua vida vive bem a vocação para a qual foi chamado, vive na presença de Deus. O Senhor, quando voltar, ficará feliz porque o pouco que foi confiado a este foi bem cuidado. Quanto àquele que, ao invés de permanecer na canoa, no barco de Cristo, colocou o pé nas coisas do mundo, tentando se conservar no barco de Cristo, ao longo da sua própria vida, ele viveu uma vida cindida, uma vida rachada, uma vida dividida. O Senhor lhe dará a paga da vida que ele escolheu ao longo da sua história. Por isso, olhando para Santa Mônica e também já antevendo Santo Agostinho, a gente vê ali a dedicação de uma mãe rezando ao longo da sua vida pelo seu filho. E nós pedimos hoje, especialmente pelos pais, para que, além de dar as coisas do mundo aos seus filhos, não esqueçam de também dar as coisas de Deus. Até eu diria, no caminho de conversão de cada dia, aprendam a escolher primeiro dar o que é de Deus, para depois oferecer o que é do mundo. E assim, ao longo da vida, oferecendo pelos seus filhos orações, sacrifícios, possam experimentar a alegria de vê-los felizes e realizados, não apenas diante do mundo, conquistando seus sonhos, edificando suas vontades, mas conforme Deus, em uma vida santa. Nos filhos resplandece a glória dos pais. Peçamos a Deus, de modo especial hoje, a Santa Mônica, que abençoe todos os pais, as mães que rezam pelos seus filhos, para que sejam perseverantes e para que possam ver na conversão dos filhos o sucesso, a realização de todos os seus esforços e sacrifícios. Como nós estamos celebrando esta missa aqui no nosso seminário da nossa arquidiocese, rezamos de modo especial pelos pais, pelas mães, dos nossos seminaristas e vocacionados, para que também possam cada dia
experimentar a alegria de estar rezando para que seus filhos alcancem ser cada dia mais imagem e semelhança de Cristo, bom pastor, e tenham um coração sacerdotal como o coração de Cristo. Que sejam capazes de abrir mão de uma vida dividida, cindida com as coisas do mundo e sejam capazes de cada dia mais abraçar o que é de Deus e a vontade de Deus em suas vidas. Amém.